Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na reta final. Chegou a hora de revisar todo o conteúdo, dar uma passada rápida em diversos temas que tratamos até aqui. Foram 11 grandes tópicos e separei 15 questões para que a gente faça hoje juntos e vamos fazer um pouquinho de uma forma leve, né? A gente vai consultar o material enquanto faz a questão, as questões e tudo mais, tá? Então, o que eu peço para vocês é muita tranquilidade, leiam bem os enunciados, principalmente aquelas questões que falam e pedem a alternativa incorreta, qual alternativa está errada, incorreta, qual destas não se inclui em determinado conceito, tá? Muita tranquilidade, são apenas 5 questões de informática e acredito que acertando as 5, pelo menos o resto da prova, vocês já podem fazer com mais tranquilidade, tá bem? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então vamos começar pela primeira questão, que remete ao primeiro conteúdo lá da primeira aula. Então a questão diz o seguinte: um usuário percebe que seu computador fica lento ao abrir muitos programas simultaneamente, muito parecido com o meu computador aqui, mas os arquivos salvos continuam intactos após reiniciar a máquina. Isso sugere que o gargalo de desempenho está relacionado à insuficiência de, enquanto os arquivos estão seguros no. Ora, desempenho costuma ser CPU ou memória RAM. O que temos de alternativa aqui? Memória RAM e eu esqueci de colocar as letras, mas em princípio parece ser memória RAM e armazenamento SSD. CPU e armazenamento SSD poderia ser também, mas quando ele reinicia a máquina, pelo que eu entendi, quando reinicia volta ao normal. Acontece quando tem muitos programas abertos, então não é a CPU. Armazenamento SSD não, porque está falando primeiro da velocidade e depois do armazenamento. Armazenamento é HD ou SSD. Lembrando que o HD é este disquinho aqui e o SSD é este outro disquinho, e eu não sei onde coloquei, mas eu tenho aqui. E o SSD é esse outro disquinho aqui. Então, quando a gente fala de armazenamento, a gente fala de disquinhos, bem? Então, memória RAM e SSD é a alternativa correta. Questão número 2. Também não coloquei as letras ali, mas vamos lá. Ao organizar arquivos em um computador com sistema operacional Linux, espero que o áudio tenha pegado. Esqueci do microfone. Voltando. Ao organizar arquivos em um computador com sistema operacional Linux, um bibliotecário criou duas pastas no mesmo diretório, tá? Duas pastas no mesmo diretório. Relatórios com R maiúsculo, olha só, eu já leio dessa forma. Relatórios com R maiúsculo e relatórios com R minúsculo. O sistema permitiu a criação de ambas as pastas sem conflito. Isso ocorre porque, olha só, eu não vou nem ler a alternativa. Lembrem-se, Linux é case sensitive. O case sensitive permite que a gente aqui, vamos consultar aqui. Linux é case sensitive. Vamos lá no capítulo que trata de sistemas operacionais. Sistemas operacionais. Interface Cristo. Estrutura de diretórios de arquivos. Permissão de acesso, diretório pasta. Cadê a parte? Deixa eu pesquisar aqui. Case. Aqui, ó. Na tabela, no comparativo, a gente tem aqui, ó. Windows não é case sensitive. Case sensitive é a capacidade de perceber se o caractere é maiúsculo ou minúsculo, grosseiramente falando é isso. E o Linux, sim. O Linux, o arquivo com A maiúsculo é um arquivo e o arquivo com A maiúsculo é arquivo. Então, a alternativa B, aqui ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas, case sensitive. Bom, vamos voltar aqui para a questão número 3. Eu tive um pequeno problema técnico. O plugin não está permitindo mais que 10 questões, então vamos fazer as 10 questões que temos aqui na plataforma e depois a gente vai para a apostila, tá bem? Então, seguimos. Questão número 3. Para criar um sumário
que se atualiza automaticamente conforme os títulos e subtítulos são adicionados ou modificados no documento, qual recurso do Microsoft Word deve ser utilizado? Alternativa A, inserir caixa de texto. Alternativa B, aplicar estilos de título, título 2, título 1, título 2. Aparentemente é essa. Alternativa C, ferramenta de referências cruzadas, nada a ver. Alternativa D, inserir legenda. Alternativa E, digitar o sumário manualmente para criar hiperlinks. Não, a gente precisa ir colocando o título 1, título 2, título 2 para que ele crie os subtítulos, tá? Então, eu vou abrir aqui o Word para dar um exemplo para vocês. Aqui, pegando o Word, por exemplo, da apostila, eu tenho o sumário aqui, olha só, eu tenho o sumário aqui, é o sumário automático, tá certo? Então, um zoom para ficar melhor, ó, é o sumário automático. Para que eu consiga inserir um novo elemento, um novo tópico aqui, eu preciso incluir algo, vou colocar aqui em cima mesmo, porque ele ignora a localização. O importante é ter um título 1. E aqui eu vou colocar como título 1. Ó, usei o estilo título 1. Agora eu só atualizo o sumário, o inteiro. Demora um pouquinho porque o meu computador está lentíssimo. Olha só, apareceu o título 1 aqui. Se eu colocasse o título 2, ele provavelmente ia para uma indentação inferior ao apresentação aqui. Vamos atualizar. Ou na mesma linha, provavelmente. Ó, na mesma linha, na mesma coluna. Então, a gente precisa usar os estilos para criar os sumários, tá? Questão número 3, alternativa B. Aquelas questões complicadinhas agora. Em uma planilha do LibreOffice Calc, um bibliotecário precisa calcular a quantidade total de livros emprestados em uma semana. A quantidade total de livros emprestados em uma semana, cujos valores estão nas células B2 e B8. Olha só. Total eu preciso somar, né? Qual a fórmula correta? Média, soma. Soma B2, intervalo até B8. É isso. Essa aqui não seria correta porque o ponto e vírgula seria uma e outra. Então, seria o valor da B2 e o valor da B8. Para definir intervalo no Excel ou no Calc, eu uso 2 pontos. Lembrando que essas fórmulas são universais, funcionam no Calc, no Excel e no Google Planilhas. Próximo. Questão número 5. Quando o usuário digita www.gov.br em seu navegador, qual é o serviço que funciona como uma lista telefônica na internet, traduzindo o nome do domínio para o endereço de IP correspondente? Lembra dessa questão aqui? Olha só, ó, DNS, isso foi na aula, era 4. Na aula 4, DNS. DNS tem a função. A agenda de contatos da internet é responsável por traduzir nomes de domínios amigáveis, como por exemplo google.com, para o respectivo endereço de IP. Olha só, ele pega o endereço, converte e leva para o servidor. E depois traz o site novamente. Então, para essa questão é DNS. Não vou nem ler as outras questões alternativas porque não tem nada a ver. DNS é a alternativa correta da questão número 5. Questão número 6. Ao realizar uma compra online, o usuário nota que o endereço do site começa com HTTPS. HTTPS, lembra do HTTPS? O S é seguro. E há um ícone de cadeado no navegador. Isso indica que a comunicação entre o navegador e o site é mais rápida? Não. Criptografada, protegendo os dados contra a interceptação? Sim. Tem algo melhor? Monitorada pelo federal? Não. Exclusiva para computadores com não. Verificado por um protocolo também não. É criptografada, protegendo os dados contra a interceptação. Ela é segura. O SHTTPS é seguro. Também, isto foi tema da aula de internet. HTTPS é o protocolo de segurança. Ó. O protocolo para acessar a página, o HTTPS é a versão segura do HTTP. Ele usa criptografia SSL e TLS para criar um túnel seguro entre o navegador e o servidor. Essencial para sites que lidam com informações sensíveis, como senhas, cartões de crédito, ou seja, uma loja virtual. Então, é a alternativa
B, a correta. Um tipo de software malicioso, após infectar um computador, criptografa, olha só, ele infecta, criptografa os arquivos do usuário e exige um pagamento. O sequestro. Qual é o nome do sequestro virtual de arquivos? O nome do sequestro virtual de arquivos é ransomware. Vamos ver novamente lá na apostila, na aula de segurança. Ransomware. Ele criptografa os arquivos da vítima, documentos, fotos, planilhas e exige o pagamento de resgate. Ransom. Geralmente em criptomoedas para fornecer uma chave descriptografada. Então, ransomware. Questão número 8, muito parecida com a questão anterior. João recebeu um e-mail, supostamente de seu banco. Ó, supostamente do banco, e-mail, supostamente do banco é pescaria. Pescaria é peixe, é phishing. Com um link para atualizar seus dados cadastrais. Olha, não faça essa imprudência que eu fiz, tá? Eu marquei o que eu acho primeiro que pode ser, mas eu vou ler a questão inteira. Não vou marcar e virar as costas. Então, novamente, João recebeu um e-mail, supostamente de seu banco, com um link para atualizar seus dados cadastrais urgentemente. A página era idêntica do banco, mas era falsa, projetada para roubar a senha. João foi vítima de um ataque de ransomware, não é, que é sequestro, worm não é, que é o vermezinho que arrebenta com a rede, DDoS é ataque massivo de rede, keylogger não é o caso, porque poderia até ser, mas não é o caso, porque está falando da forma como ele recebeu, que foi em e-mail, uma pescaria, uma tentativa de coletar dados de alguém bem desligado. Questão número 9. Qual das opções a seguir é a melhor definição de política de backup eficaz? A. Instalar um bom antivírus no computador principal? Não. Isso é uma medida de segurança também, mas menos. Não é o que está sendo perguntado aqui, que é sobre política de backup. Fazer uma cópia segura dos arquivos importantes e guardá-los em um local diferente do original. É uma, vamos ver. Salvar os arquivos em uma pasta diferente no mesmo HD, não adianta de nada. Utilizar senhas fortes para todos os arquivos, não adianta de nada. Se perder o HD com os arquivos, já foi. Imprimir todos os documentos importantes também não faz sentido nos dias de hoje. É melhor, então, fazer uma cópia dos arquivos importantes e guardá-los em um local diferente do original. Às vezes até fora do prédio, como a gente comentou na aula. Questão número 10. Uma biblioteca municipal decide criar um novo campo no formulário de cadastro de usuários para perguntar sobre a filiação a sindicato. À luz da LGPD, essa prática seria questionável principalmente por ferir o princípio da... Vamos lá para a LGPD. LGPD. Aqui, justificativa. Os princípios. Cadê? Aqui. Princípios. O que a gente tem aqui? Ó? Princípio, privacidade desde a concepção, né? A gente tem alguns princípios que devemos levar em conta para a coleta de dados. O primeiro deles é o princípio da necessidade, que a biblioteca pode pedir nome, CPF, contato para finalidade de empréstimo, mas pode pedir opinião política? Não, porque fere o princípio da necessidade. Qual era a pergunta mesmo? Essa prática seria por ferir o princípio da necessidade. Isto mesmo. Questão número 10, alternativa C é a correta. Enviamos o questionário, mas nós temos mais 5 questões que minha plataforma não permitiu incluir. Então, vamos para a apostila nas questões... noções de programação, página... logo aqui, tendências tecnológicas... Aqui, paramos aqui, então. Então, questão número 11. Questão número 11. Sobre banco de dados, qual comando SQL é utilizado para consultar e extrair dados de uma ou mais tabelas em um banco de dados relacional? Então, qual é o comando SQL que serve para consultar e extrair dados? Insert não é. Eu insiro uma nova linha. Update, eu atualizo uma linha que já existe. Delete, eu apago uma linha. Select, eu consulto a linha. Então, para a questão número 11, a
A alternativa correta é a D, de dado. Questão número 12. Qual protocolo é o principal responsável pelo envio de e-mail? Vamos revisar. Pelo envio de e-mails. Aqui nós temos aquela tabelinha. Passei? Não, tô no correio eletrônico. Correio eletrônico aqui. Oxi. Tá aqui mesmo. Perdão. Eu estava vendo, mas não estava enxergando. Então, tá aqui. SMTP usado exclusivamente para envio de e-mails. Então, de todos os protocolos de e-mail, o único que serve para enviar é o SMTP. Não tem outra alternativa, não tem outra alternativa. POP3 não é para receber, IMAP é para espelhar, HTTP não tem nada a ver com e-mail, FTP não tem nada a ver com e-mail. A alternativa correta da questão 12 é a E, SMTP. Questão número 13. Opa, errinho aqui. Alternativa C ficou colada com a B. Questão sobre governo digital. No Brasil, um documento assinado digitalmente com o certificado ICP, padrão oficial, ICP Brasil, possui a mesma validade jurídica que um documento assinado à mão. Esta alternativa é verdadeira, falsa, pois a assinatura digital serve apenas para identificação e não para validade legal. Isso está errado. Verdadeira, mas apenas para documentos emitidos. Falso também. Quer dizer, falso não, errado. Falsa, não, falsa não é. Verdadeira, mas apenas se a assinatura for feita em um cartório. Não, ela inclusive exclui o cartório. A alternativa correta é A, é verdadeira e ponto. Tem o mesmo valor. Lembrando que a assinatura digital não possui o desenho, né, o grafismo da assinatura, ela é uma criptografia, tá? Então, não existe aquela rúbrica, aquela imagem armazenada. Tá bem? Questão 14. Lógica de programação. Em uma receita de bolo com sua lista de ingredientes, as entradas, uma sequência clara de passos, processamento, e um resultado final, saída é uma excelente analogia para o conceito de... Essa é mais antiga que andar para frente. É algoritmo. Porque o algoritmo é justamente isso, uma sequência de entradas, né? O recebimento de variáveis, as variáveis, o processamento dela e o que ela retorna. Então é um algoritmo. Não preciso nem ler o resto porque não tem nem relação direta. E a última questão, o serviço Google Drive, que permite armazenar arquivos online e acessá-los de qualquer dispositivo conectado, a internet é um exemplo clássico de... O Google Drive é uma nuvem. É a nuvem do Google. A nuvem meio Office do Google. Porque tem um Office embutido, mas a gente pode armazenar os nossos próprios arquivos. Então, ela não tem uma relação direta com inteligência artificial, nem com a internet das coisas. Talvez o Big Data exista mais para eles, não para nós. Computação em nuvem, perdão. Então, a questão número 15, a alternativa correta é a D, tá bem? Então, assim, gente, aqui na apostila nós compilamos praticamente todo o conteúdo do edital, todo o conteúdo que foi trabalhado durante as aulas foram incluídos nessa apostila que vocês têm acesso. São apenas 5 questões, mas são aquelas 5 questões que precisam ser gabaritadas. Eu tenho a impressão que quanto maior, aliás, quanto menor a quantidade de questões, parece que o peso para que a gente acerte todas é maior. Então, revisem, tá? Conclua aqui o curso com essa revisão geral, né? 15 questões de forma ampla, passando por quase todos os conteúdos, para que a gente refresque a memória, tá? Desejo a todos uma boa sorte, façam a prova com tranquilidade, dá tempo de responder todas as questões, leiam os enunciados, tá bem? Voltem sempre. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por terem depositado em mim essa confiança para ajudar vocês nesse assunto. Até a próxima. Muito obrigado.